desatando nós. Então é uma expressão assim, bastante comum, bastante simples, porque quando a gente fala de traumas intrauterinos, qualquer comportamento seu, ele é baseado numa reação anterior que aconteceu em sua vida e ele é percebido de forma inconsciente. Mas, desatando os nós, então tem muito o que falar. Mas eu vou passar algumas informações básicas, daí no exercício a gente deixa assim mais envolvente a questão. Por exemplo, existe um desatar de nós que é o consciente e o inconsciente. Então, nós são aquelas pequeninas, aqueles detalhes, aquelas pendências emocionais que ficam no nosso interior de alguma forma, guardadas ao longo do tempo, e você perde a noção, perde aquele brilho em relação à vida. Por exemplo, assim, os nossos conscientes, eles geram a postergação, aquela história do deixar para depois, ele vai se acumulando, ele vai obstruindo a naturalidade do seu comportamento. Se eu digo, por exemplo, para o Rock, eu gostaria que você viesse aqui em casa, seguindo a ideia da Débora, viesse aqui em casa para a gente bater um papo, conversar, trocar umas ideias na quarta-feira. E o Rock, ele vai ouvir, gentilmente, ele vai dizer que pode, você não pode, ele vai se expor. Só que lá no fundo, o Rock, não, eu vou sim, tranquilo, sem problema algum. Mas quando ele responde dessa forma, ele não está 100% inteirado com a ideia. É interessante ver aqui em casa, a gente vai dar aquele abraço gostoso, a gente vai conversar, vai fazer um lanche, seja lá como for. Ele vem, mas tem algo nele que não deixa inteiro em relação àquela ideia, aquele convite. Ele não sabe o que é, né? De repente, eu falo com o Jorge, lá carinhosamente o Jorge. Jorge, eu vou até a sua cidade e vamos dar uma volta nos shoppings, vamos conversar, vamos tomar um café ou algo assim. O Jorge, ele carinhosamente, mas é claro, João, venha, vai ser interessante. Mas o tom da voz dele, a forma com que ele recebe esse convite com o Rock, ele está aberto para isso. Mas tem alguma coisa lá no fundo que não deixa completo aquela situação. Deixa uma emoção, uma certa pendência ali aberta que não deixa claro, certo? Então, se por exemplo eu digo assim, Zilma, como é que você está? Você está bem? A Zilma vai responder, eu estou bem, João, eu estou ótima. Mas por que é que ela não fala, João, eu estou ótima, estou maravilhosamente bem. Que bom que você perguntou, João, que alegria. Ela não falou isso, ela disse que estava bem. Então, quando eu pergunto se ela está bem, eu comprometo a sensibilidade dela em estar bem. Então, o que é que está impedindo, lá no fundo, que a Zilma não diga, eu estou maravilhosamente bem, João, estou ótima, e só disse, eu estou bem. Então, essas sensações quase imperceptíveis é que realmente geram um nozinho emocional que fica lá plantado, guardado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em casa, um exemplo que está acontecendo comigo. Diante dessas chuvas todas, nesse momento tenho uma goteira na minha sala. Mas é uma goteira tão interessante que não há telhas quebradas. É uma telha que deve ter saído do lugar. Então, por mais que eu diga, como é que você está? Eu estou bem. Mas existe algo lá no fundo que eu não comentei para vocês, que tem uma telha ali que está pingando. Então, por mais que eu esteja maravilhosamente bem com vocês, aquela goteira vai me preocupar, não vai me deixar por inteiro. Então, antes da reunião, o que eu fiz? Eu fui lá, dei umas cutucadas lá pelo meu forro, pelo meu teto, e parou de goteirar. Eu estou agora bem mesmo, porque não tem nada me atrapalhando. Então eu digo, não há nada que me preocupe. Então, no caso do Jorge, do Rock, da Zilma, tudo aquilo que você vê de alguma forma, há uma sensação que não lhe deixa à vontade, alguma coisa emocional que ele prende. Esses nós chamamos de pequenos detalhes que são esquecidos, que não são corrigidos, que ao longo do tempo é como se fosse aquela pedrinha no sapato. Ela está ali atrapalhando, mas você deixa e se acostuma com ela. Então, essas emoções é como ela vai aumentando de tal forma, ela vai criando um bloqueio na sua vida, no seu dia a dia, e que vai tirando de você aquela alegria, aquela satisfação. E você já não percebe aquele seu entusiasmo em relação a tudo isso. Por exemplo, você tem que ir até o centro da cidade, você tem que ir numa loja, fazer uma compra ou algo assim. Mas o pneu do seu carro, vamos supor que esteja por calibrar. É um detalhe tão insignificante, mas o pneu precisa calibrar.
E você sabe, e vai lembrar por várias vezes, que ir até o centro ou ir em qualquer outro lugar com o seu carro, aquele pneu vai acusar no seu painel, de alguma forma, que ele está vazio e precisa ser calibrado. Mas você não o faz, não calibra e se acostuma porque, entre aspas, não tem tempo. Então, a ausência da atitude em corrigir essa questão é uma gota, é um nó, é um detalhe que fica acumulado em você. Então, de repente, você esquece tudo isso. Você esquece do pneu. Daí, de repente, o Edson diz, fulano, amigo, Débora, vamos até o centro da cidade, vamos com o seu carro. E você diz, vamos sim, tranquilamente. Mas atrás dessa atitude, desse vamos sim, tranquilamente, existe um quesinho que nem você sabe mais, que ele deixa incompleta com a ideia de ir até o centro. Daí você pergunta, puxa, mas eu vou para o centro agora com o Edson, eu vou me divertir, vai ser interessante. Por que eu estou me sentindo inquieto com a ideia de sair e me divertir? É justamente o pneu que tem que ser calibrado, que você esqueceu e que já está acumulado inconscientemente esquecido em sua mente. É um nó que está lá, que você, digamos, numa análise que você faz para resolver um problema, você não alcança, faz com que ele fique desapercebido. É uma sensação que ele fica guardado e isso agride as suas decisões, agride aí o seu interesse pela vida, o seu entusiasmo, digamos, de tudo aquilo que você faz. De alguma maneira, fica uma pendência emocional guardada. Então, você vai fazer um exercício, vai fazer uma memorização, um trabalho mais aprofundado, você faz uma análise. Deixa eu ver se eu tô Você com barulho. faz uma análise do Interessante, problema. sim. Só que tem aquele probleminha, aquela questão que você diz, isso não é tão importante. E você passa por cima, vai analisar suas metas, objetivos, mas aquele detalhezinho você diz não é tão importante. Mas se ele apareceu em sua mente, se ele apareceu na concepção de análise, enquanto você energizava aquela questão, ele é importante sim. Então, se ele fica desapercebido, conscientemente ou não, ele fica ali acumulado e guardado. Até um ponto em que ele se acumula, um iceberg, ele vai acumulando, acumulando, e de repente você está inquieto com a vida e não sabe por quê ou de onde vem a questão, o mal-estar. São pequenos detalhes que passam desapercebidos, os pequenos nós que vão ficando para trás. Né? Então, gente, tem muito a se falar sobre isso, mas, por exemplo, os nós conscientes, que você sabe que o nó existe e vai postergando para depois você conserta e não conserta nunca. Daí tem os nós inconscientes, aquele que você não percebe, eles já se tornam alienados, eles vão gerando um deslocamento na sua vida, fugas, e à medida que eles se acumulam, o seu comportamento reage e você vai ficando inquieto. Né? Então é assim que funciona. Por exemplo, o Rock, pegar o Rock no último exemplo. O Rock chegou da chuva intensa, tomou um banho quente e está bem. Então, quando ele falou, eu cheguei em casa da chuva de alguma forma, se ele se molhou ou não, eu tomei um banho quente e estou bem. Então, ele está bem agora, mas o que ele passou, o que ele sentiu na chuva, o desagrado, aquela sensação de estar exposto a uma situação que a chuva não é uma coisa boa, vamos supor que você se molha, você tem que tomar um banho, você tem que se preparar, toda essa reação para aquele banho ficou uma contingência ali acumulada. Então, o que o Rock deveria falar, se ele me permite? Olha, eu tomei uma chuva, mas foi agradável, foi interessante, tomei um banho quente agora, estou numa boa e valeu a pena. Com essas expressões, ele eliminou qualquer pendência que pudesse ser emocionalmente guardada ou acumulada, para que no futuro falasse em chuva, ele ia ficar inquieto. Falasse em banho quente, ele ia ficar inquieto. Porque um detalhe chama outro, há uma correlação, e é assim que é o funcionamento dessa questão, né, gente? Então nós vamos fazer um relaxamento que você vai ter oportunidade de observar esses detalhes, esses pequenos nós, para ver se existe alguma coisa dentro do seu trabalho, da sua sociedade, em casa, de como você está no momento, do seu jeito. Cada um tem a sua maneira de perceber. Daí, por fim, antes do exercício, você diz, João, eu não tenho nós na minha vida. Não tenho os nós. Mas daí eu desafio você, por exemplo, no exemplo que vai ter no exercício. Eu quero que você vá num shopping perto da sua casa e no meio de todo aquele público, lá dos que compram, lá na praça de alimentação, todo aquele pessoal, você dê uma gargalhada assim, absurdamente desequilibrada, mas uma super gargalhada para chamar a atenção de todos. Se você fizer isso e depois não se julgar e levar aquilo na brincadeira, na piada, na diversão, você não tem nenhum nó.
Mas se aquilo lhe deixar inquieto, é porque alguém olhou para você rindo, ou você se sentiu desconcertado de alguma forma ali, é porque tem um nozinho e não deixa liberar você para uma situação mais divertida ou festiva como essa. Então, para pensar no exercício, nós vamos tentar ver então se nós encontramos algo. Meu povo querido, então, tome uma posição bem tranquila, procure relaxar um pouco, mude um pouco a posição para você se soltar um pouco, bem relaxado. Desatando nós. Coloco-me em uma posição confortável, fecho os olhos, tomo uma respiração profunda e, ao exalar, visualizo o meu corpo relaxado, se soltando. Tomo outra respiração profunda e, ao exalar, visualizo mentalmente o meu corpo flutuando em total leveza. Uma nova respiração profunda e, ao exalar, visualizo uma intensa luz violeta envolvendo todo o meu corpo. Estou entrando em um nível mental mais profundo e mais saudável. Relaxo todo o meu corpo, da cabeça aos pés. E à medida em que faço isso, vou sentindo uma leve vibração que toca a minha cabeça e segue até os pés. Repito este procedimento mais uma vez. E esta sensação de relaxamento vai tomando conta de todo o meu corpo. Sinto-me mais relaxado agora. Os meus sistemas cardiovascular, respiratório, digestivo, nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar, que regula a temperatura e as sensações do corpo, estão cada vez mais relaxados e entrando em um nível mental mais profundo. Faço um passeio pelo meu corpo e procuro perceber todas as sensações que me chamem a atenção. Me concentro nestas sensações e relaxo-as ainda mais. Eu usarei esses níveis mentais para me ajudar e a qualquer ser humano físico, mental e emocional. Uso a imaginação e projeto-me no meu local ideal de descanso. Percebo todos os detalhes possíveis. Me envolvo ainda mais nesta dimensão. Eu estou entrando em um nível mental mais profundo, mais perfeito e melhor. Sinto-me mais relaxado do que quando iniciei este exercício. Tudo se torna mais saudável quando eu relaxo fisicamente. Eu estou consciente deste exercício. Eu posso converter e controlar cada pensamento, aqueles que são úteis ou não ao meu espaço. A energia e as leis universais, os meus princípios, eu posso mudar, sem interferir na criação
e no livre-arbítrio das coisas. As emoções são resultados dos meus pensamentos. Convertendo estes pensamentos, posso alterar as minhas emoções, e tudo o que necessito é alterar a minha mente, e as emoções acompanharão como uma criança obediente. Portanto, eu escolho cuidadosamente cada emoção. Reconheço que, se eu permitir, muitas coisas poderão influenciar meus pensamentos e, consequentemente, as minhas emoções. Agora, eu vou contar de 10 a 1. E entrarei em um nível mental mais profundo e mais saudável. Me projetarei em minha dimensão criativa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mais profundo, 3, 2, 1. Estou agora em minha dimensão criativa. Estou em paz. Muito tranquilo e relaxado. É muito importante que eu faça um reconhecimento neste nível, para lembrar de referências e exercícios de aprofundamento que costumo fazer nesta dimensão. Revejo agora alguns dos resultados positivos das minhas investigações psíquicas. Agora, vou acompanhar a orientação neste nível mental. Observarei todas as informações que ouvir. Participarei de forma íntegra neste exercício. Isto é para o meu desenvolvimento pessoal. Estou consciente deste exercício e relaxado para continuar. Para desenvolver ainda mais sua sintonia nesses níveis mentais, use a sua criatividade e imaginação. Esta é a sua dimensão criativa. Agora, faça uma saudação a seu auxiliar, chamando-o pelo nome. Desatando o nós. Vamos imaginar que há em sua frente uma enorme pedra, tão grande que quase sobrepõe a sua própria altura física. Você pode tocá-la subjetivamente, simplesmente estendendo suas mãos. Parece impossível empurrá-la para frente. Você não consegue, está presa, bloqueada neste espaço. E por mais que você use os seus recursos, não são suficientes. Esta rocha já se mostra parte de um cenário que se tornou comum em sua rotina. Talvez por falta de estímulos, já não há mais interesse de sua parte em eliminá-la, empurrá-la ribanceira abaixo. Está ali. Mas, de alguma forma, em seu íntimo, há um sutil desconforto que se manifesta em certos momentos, gritando atenção. Uma sensação quase imperceptível, mas está ali. Vamos simbolizar esta rocha e representá-la como algumas de suas pendências. Sua rotina,
postergações, tipos de medos, pequenas fobias acumuladas ao longo do tempo, decisões, frustrações, desânimos, autoabandono e outros. Pendências que somatizaram comportamentos e posturas não percebidas. Isso diante de uma conversa, uma atitude, uma ação qualquer, que no final você sempre questiona se poderia ter feito melhor na tomada daquela decisão ou ter podido alcançar um melhor resultado. Imagine como seria se apenas um detalhe acumulado como pendência fosse um pequeno ponto de luz, piscando de forma intermitente em uma sala escura. E isto bastaria para desconcentrá-lo. Mas como seria uma centena? Detalhes que não damos o devido valor ou não percebemos, mas que fazem a diferença final. Para estes detalhes chamaremos de nós. Nós não desatados. Questões não resolvidas que vão acumulando peso emocional, pendências imperceptíveis que com o tempo obstruem a sua visão mental. Assim, inibe o seu discernimento comportamental. No exemplo da rocha, onde está o nó que falta para concluir a solução e poder rolar a rocha na ribanceira? Lá embaixo, em sua base, no chão, quase imperceptível, escorando todo o seu volume, há uma minúscula pedrinha que passou desapercebida na análise do problema. Portanto, um nó está impedindo que a rocha role, ou seja, que se resolva a questão. Um nó não visualizado ou ignorado. Quando identificamos este nó, a pendência é imediatamente interpretada e solucionada. Depois, é só ticar a pedrinha ou o nó com os dedos, como quem lança um grande arroz para longe. E a rocha irá rolar. Pergunte-se: quantos nós ignorados ou esquecidos podem existir em seu cérebro emocional? Alguns já fazem parte da sua rotina, despercebidos mas presentes, como aquele ponto de luz intermitente. Chama sua atenção, mas muitas vezes está oculta em forma de justificativas, desculpas, postergações, medos em assumir, se pronunciar, resolver, de encarar desafios e tornar-se presente na vida. Estas pendências devem ser eliminadas de forma natural e criativa, através de suas técnicas e conhecimentos. Quando você diz, não tenho nós, faça o teste do sorriso. Quando puder, vá até um shopping que conheça e ali publicamente, na praça de alimentação de alguma forma, ali dentro, no meio de todos, esboce uma bela de uma gargalhada. Depois, perceba a sua naturalidade ou ato de julgamento, e você saberá. Para chegar a este nível, você já deverá estar muito, muito bem com a vida e sem nós. Faça o teste. Agora, para trabalharmos nesta técnica, procure fazer uma análise do seu meio social, familiar, no trabalho e outras áreas que desejar incluir neste exercício.
lembre-se, qualquer emoção, por simples que possa ser, que lhe chame a atenção, poderá conter um pequenino e imperceptível nó não resolvido. Faça uma varredura emocional, use a sua imaginação e resolva. Isto lhe trará o controle das suas emoções de forma positiva e saudável. Você irá perceber com o tempo uma maravilhosa sensação de segurança, lhe trazendo bem-estar, saúde física e mental, enriquecendo sua percepção sensorial e intelecto. Lhe trará de volta a vida e poderá experimentar tudo o que ela oferece para ser feliz. Você terá alguns minutos de tempo para trabalhar neste projeto, ou poderá repetir esse exercício no futuro quantas vezes desejar. Agora, siga a orientação passo a passo e lembre-se, programe-se que ao perceber possíveis pequenas sensações em formas de nós, usará de forma criativa os seus métodos para analisar e eliminar toda e qualquer pendência que possa interferir em sua evolução e o fará de imediato, e assim será. Você terá alguns minutos para trabalhar neste projeto. Relaxe. Relaxe. Antes de sairmos deste exercício, aproveite alguns instantes para energizar seus projetos e as pessoas que você ama neste nível mental. Relaxe. Relaxe. Dentro de um momento, eu vou contar de 1 a 5. Então, você abrirá os olhos e estará bem desperto, em perfeita saúde. Tato, paladar, olfato, visão e audição melhoram sempre quando você funciona nesses níveis mentais. Vou contar agora. 1, 2, saindo pouco a pouco, uma leve respiração, alguns movimentos com o corpo de forma bem sensível, devagar. Movimente a cabeça para a direita, para a esquerda, mais alguns movimentos bem leves. 3, 4, 5. Olhos abertos, bem disposto, em perfeita saúde.